Qual será o maior inimigo de uma estrada de terra? Hum, Parece uma pergunta simples, não é? Mas, olha, a resposta para ela é a chave para resolver quase todos os problemas que a gente encontra. Hoje, vamos fazer o seguinte: vamos agir como se fôssemos detetives. A gente vai desvendar esse mistério, identificar o verdadeiro culpado e aprender a ler as pistas que ele deixa pelo caminho. Dá uma olhada nisso. De um lado, uma estrada boa, funcional, segura. Do outro, um caminho praticamente destruído. A diferença entre essas duas imagens é gritante, mas a causa é uma só. Nossa investigação para descobrir o responsável por esse estrago todo começa agora. E aqui está ele, o nosso principal suspeito, sem mais nem menos. O inimigo número 1 de toda e qualquer estrada de terra é a água. Praticamente todos os defeitos que a gente vê, buraco, valeta, atoleiro, tudo começa com ela. Entender como a água age é o primeiro e mais importante passo para a gente conseguir vencer essa batalha. Ok, se a água é a grande culpada, como é que a gente encontra as provas? Bom, as pistas estão bem ali, na nossa frente. A gente só precisa aprender a ler os defeitos da estrada, mais ou menos como um detetive lê a cena de um crime. Vamos começar com uma das pistas mais comuns de todas. O que é que essas trilhas de roda estão dizendo pra gente? Elas não são só marcas de pneu, não. Elas contam uma história sobre o que está acontecendo bem debaixo da superfície. E a história é a seguinte: as trilhas de roda nada mais são do que essas depressões que se formam bem onde os pneus passam. A pista principal aqui é que a água ficou presa ali na superfície. Ela não teve para onde escoar. E aí, o que acontece? Ela amolece o solo, que, claro, não aguenta o peso dos veículos e afunda. É um sinal claro, claríssimo, de que a água não conseguiu escapar. Agora, outra pista clássica: buracos e poças d'água. Quando a gente vê uma cena dessas, na verdade, estamos vendo uma falha dupla. Primeiro, a drenagem não funcionou e a água acumulou. Depois, essa água se infiltrou e enfraqueceu toda a base da estrada, e o tráfego só terminou o serviço. Pode ter certeza, cada poça d'água é um futuro buraco se formando. Essa tabela aqui ajuda a organizar as pistas que a gente encontra. É como se fosse um guia de campo, sabe? Com ela, a gente consegue classificar a gravidade de cada defeito, se é baixo, médio ou alto, e entender a causa principal. E repare só numa coisa: não importa o problema. Se é uma seção com formato côncavo, um buraco bem fundo ou uma trilha de roda, a causa raiz, lá no final, volta sempre para a mesma questão: a água que não está sendo controlada do jeito certo. Bom, até aqui a gente já sabe identificar os problemas. Agora vamos virar o jogo. Vamos entender a solução fundamental. Acredite, a própria forma da estrada, quando é bem feita, se torna a nossa maior aliada para controlar o caminho da água, antes mesmo que os problemas comecem a aparecer. A ideia principal é bem simples, na verdade. Uma estrada bem construída precisa funcionar como se fosse um telhado de uma casa. O centro dela, que a gente chama de eixo da pista ou abaulamento, tem que ser o ponto mais alto. A partir daí, é só deixar a gravidade fazer o trabalho dela, guiando a água para os lados, direto para as sarjetas e tirando ela da pista o mais rápido possível. E aqui, um detalhe técnico que faz toda a diferença para esse telhado funcionar direito. A declividade do abaulamento, o ideal é ficar entre 2,5% e 3%. Se for menor que isso, a água não escorre, fica empoçada. E se for muito maior, ela ganha velocidade e aí pode causar erosão. O segredo do trabalho está em achar esse equilíbrio. Então, a gente pode resumir todo o trabalho de drenagem nessas 3 regrinhas de ouro. Primeira, tirar a água da pista o mais rápido que der. Segunda, quando a água chegar nas laterais, diminuir a velocidade dela para não causar estrago. E terceira, dar para essa água um caminho seguro para ela ir embora bem longe da estrutura da estrada. Certo, já entendemos os princípios. Agora vamos para a parte prática. Se a solução é a drenagem, quais são as ferramentas que um bom detetive de estradas usa para resolver esse caso de vez? Uma das ferramentas mais importantes, sem dúvida, são os bueiros. Eles são as passagens seguras que a gente constrói para a água poder cruzar a estrada. Sem os bueiros, a água ia passar por cima ou por baixo, destruindo tudo que visse pela frente. Um bueiro bem dimensionado, bem instalado, é simplesmente vital. Mas e quando o inimigo não vem de cima com a chuva, mas vem de baixo? Pois é, a água subterrânea, aquela que vem do lençol freático, pode ser até mais perigosa, porque ela vai enfraquecendo a base da estrada em silêncio, sem a gente ver. Para esse problema oculto, a solução são os chamados drenos profundos. Olha só nesses esquemas como eles funcionam. É como se fossem veias subterrâneas. A gente cava uma vala, preenche com material que filtra, tipo brita, e lá no fundo coloca um tubo todo perfurado.
Esse tubo capta a água que está subindo do solo e leva ela para um lugar seguro, longe da base da estrada. Isso evita que a estrutura fique fraca por baixo. Bom, a gente já viu como tirar a água da superfície e do subsolo. Mas e quando o volume de chuva é muito, muito grande? Nesses casos, só drenar não adianta. É preciso também conter essa água de um jeito controlado para evitar um estrago maior. É exatamente aí que entram as bacias de captação. O cálculo para dimensionar uma bacia pode parecer complicado, mas vamos simplificar em 3 passos básicos. Primeiro, a gente calcula a distância, o espaçamento entre uma bacia e outra. Segundo, calcula o volume máximo de água que ela vai precisar segurar. E, por fim, define o raio e a profundidade dela. É um processo técnico, sim, mas que garante que elas vão dar conta do recado. E o resultado final é isso que a gente vê na imagem. Bacias de captação que não só protegem a estrada, mas que se integram perfeitamente com a lavoura. Elas fazem um trabalho duplo, evitam a erosão e, ao mesmo tempo, permitem que a água infiltre devagarzinho no solo, recarregando o lençol freático. É uma solução muito inteligente e sustentável. Agora, vamos juntar tudo isso e trazer para o trabalho do dia a dia. Todo esse conhecimento nos leva a um ponto central. O papel de quem está na máquina, do operador, é fundamental. É o papel de um verdadeiro guardião da estrada. Cada passada da máquina, cada ajuste feito na lâmina, não é só para deixar o solo reto. É uma oportunidade de ouro para corrigir o caminho da água. É um momento de garantir que o abaulamento está correto, que as sarjetas estão limpinhas, que a água tem para onde ir. É um trabalho proativo, de manejo da água. E como essa frase resume tudo muito bem. Cuidar bem das estradas é essencial para cuidar do campo como um todo. Uma estrada boa significa menos perda na produção, mais segurança para todo mundo e mais força para o nosso agronegócio. O impacto vai muito, mas muito além da beira da estrada. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Com esse novo olhar, esse olhar de detetive, na próxima patrolagem, que pistas da água a estrada vai revelar? Que sinais vão ser procurados? Porque, no fim das contas, observar esses pequenos detalhes é o que transforma a manutenção numa verdadeira arte de conservação.